Bem-vindos de regresso a mais um E o Resto é Ciência. Nós vamos hoje terminar uma primeira série deste programa. Estaremos de regresso muito em breve, mas hoje não podíamos começar ou irmos embora sem falar do tempo que está a chegar. E o tempo que está a chegar é a primavera. E quando chega a primavera, nós voltamos a ver céu azul. Neste inverno em Portugal houve poucas vezes céu azul. Voltamos a ter vontade de nos aproximarmos do mar, mesmo quem não vive com o mar à frente, e tem necessidade, no fundo, de ir à procura de azul. E por isso vamos precisamente começar por aqui, que é porque é que o céu e o mar são azuis. Nós estamos aqui, enfim, olhamos uns para os outros através do ar e o ar parece transparente. Porque é que se transforma em azul? Um copo de água também parece transparente. Porque é que nós, quando juntamos muita água, ela é azul? Eu sou o José Manuel Fernandes, comigo está o Miguel Miranda, como sempre, geofísico, antigo presidente do IPMA. Miguel, como é que a gente explica isto? Bem, José Manuel, a questão da cor do céu, da cor do mar, da cor das nuvens, sempre foi uma coisa que intrigou a humanidade muito tempo. Essencialmente porque, imaginem, quando vês o sol quando está a pino parece ter uma cor, quando está perto do horizonte parece ter outra. E esta mudança de cor... Portanto, estamos a falar do sol que nós não conseguimos olhar e do sol que gostamos de olhar ao pôr do sol ou ao nascer do sol. Exatamente. Mas e o nascer para nós vemos sempre, repara bem, quase sempre como branco, se bem que não seja exatamente branco, e o pôr do sol normalmente vemos como vermelho, ou avermelhado, ou alaranjado. E, portanto, Mas a luz do nascer do sol não é muito é mais curto, o tempo leva menos tempo, aquelas luzes douradas, não é? Do que o pôr do sol, mas apesar de tudo também são douradas. Também são douradas. E, portanto, o Aristóteles foi talvez o primeiro filósofo natural que tentou compreender este fenómeno da luz, mas na verdade foi Newton, que mais uma vez Newton, não é? Que conseguiu demonstrar que quando forçava um feixe de luz branca do Sol, por exemplo, a atravessar um prisma de vidro triangular, um prisma triangular de vidro, ele verificava que do outro lado do prisma triangular apareciam várias cores todas, e que toda a gente, digamos, já conhece, nem que seja pela capa do mais conhecido LP de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon. Isto não é o Dark Side of the Moon, é o White Side of the Sun, mas seja o que seja, ele conseguiu demonstrar que o branco que nós vemos, na verdade, é uma mistura de muitas luzes, compreender que o que estava a falar, tanto no caso como no outro, era sempre de radiação que tinha um comprimento de onda diferente, ou o que é a mesma coisa, uma frequência diferente, e verificar que a refração da luz no prisma triangular conseguia separar os vários tipos de cor, os vários tipos de luz que estavam misturados na luz branca do Sol. Mas isso corresponde porque a luz é uma radiação. Enfim, não é só uma radiação, mas é uma radiação. Como é que isso... O que é que acontece quando a luz atravessa um prisma? A radiação é dividida? Ela vai ser... É assim, existe uma experiência antiga que é muito fácil de explicar para se perceber o que é a refração da luz no vidro. Vamos imaginar que estás na praia, que tens duas pessoas e que ambas estão a agarrar uma vara grande, com 5, 6 metros, e que vão correr, mas vão correr sem ser perpendicular ao mar, obliquamente ao mar. E há uma altura em que uma delas começa a andar dentro d'água e a outra ainda está a andar em cima da areia. A que está a andar dentro d'água, como é evidente, anda mais devagar. E como anda mais devagar, a barra torce. Isto é o que acontece na refração. Na verdade, a velocidade da luz não é igual dentro do vidro e no ar, e não é igual em função da frequência, e portanto o que é que está a acontecer aqui é que há a refração do feixe. O Newton foi até um pouco mais inteligente que isso, porque ele salientou sempre desde o princípio que o que estávamos a falar do branco e da cor não era um princípio filosófico, mas era apenas a forma como nós percepcionamos com a visão a radiação que recebemos. E o que estávamos a falar não era apenas de física, era também de fisiologia. Pois, esse aspecto, aliás, é muito, muito interessante, porque nós, vamos lá ver, quando nós falamos de cores, estamos a falar das cores que nós vemos.
E há aqui uma coisa que às vezes pode parecer paradoxal para alguém, quer dizer, os físicos gostam de coisas que são materializáveis, não é? Portanto, enfim, já não é tão assim, mas basicamente é assim. E depois dizemos assim, mas está bem, mas as cores que, no limite, eu posso estar a ver cores ligeiramente diferentes daquelas que o Miguel está a ver, e posso sobretudo estar a ver cores diferentes daquilo que um daltónico vê, ou daquilo que, por exemplo, se estivesse aqui o meu cão veria, ou se estivesse aqui, se calhar, uma aranha veria. E nós sabemos que isso depende não apenas da luz e das cores, mas depende da forma como nós captamos. E nós captamos as cores nos nossos olhos, e em particular numas células cónicas que têm... Nós temos três células cónicas diferentes, cada uma delas capta uma cor, vai lá, de uma forma simples, poderíamos dizer que é uma mais encarnada, outra mais azul, outra... Mais verde, portanto, aquilo que nós nos códigos de cores chamamos de RGB, portanto, que é uma coisa que às vezes vemos nas televisões, portanto, tem a ver com red, green, blue, portanto, e isso permite-nos ter a paleta de todas as cores, porque as cores depois misturam-se entre todas elas. Mas há cores que nós não vemos. Portanto, o chamado ultravioleta e o infravermelho, não é? Portanto, que usamos às vezes em alguns aparelhos, sabemos que existe, mas há, porventura, animais que vêm. E sabemos que há animais que vêm precisamente porque houve uma experiência com um prisma, com a luz a passar através de um prisma, e umas aranhas, uma coisa já no século XIX, e as aranhas não passavam de um limite que ficava antes do limite em que aparecia as cores do prisma. O que queria dizer que devia haver ali qualquer coisa que ela estava a ver e que nós não víamos, não é? Manuel, ainda bem que não vemos, ainda bem que há radiação. Nós vivemos mergulhados em radiação. Imaginem o que era ligar um micro-ondas e de repente vermos as micro-ondas e vermos a radiação do telemóvel e vemos o sinal do Wi-Fi que atravessa todos os quartos das nossas casas. Seria uma coisa completamente infernal. Portanto, felizmente, nós temos o espectro do visível e temos uma certa capacidade de distinguir cores. Eu penso que uma pessoa normal distingue cerca de uma centena de cores, mas um daltónico pode distinguir um número muito inferior de cores diferentes. Portanto, esta capacidade de nós distinguirmos cores também é uma parte importante da nossa apreciação da pintura. Pois, há uma história curiosíssima, que é uma história que se passa com um pintor impressionista muito famoso, que é o Monet. O Monet está muito associado às pinturas de núfares. Enfim, não só, não é? Há muitas outras coisas importantes de Monet. Mas o Monet, quando já era velhinho, teve aquilo que muitas vezes as pessoas de mais idade têm, que é cataratas. E quando começou a ter cataratas, as cores das suas pinturas tornaram-se mais acastanhadas e amareladas. Ele foi operado às cataratas, tiraram-lhe um cristalino, e o cristalino, de um dos olhos, tiraram o cristalino, e o cristalino também tem uma função de filtrar a luz ultravioleta. E a partir daí, as pinturas deles passaram a ser azuladas, esbranquiçadas, os mesmos motivos mudou, a paleta de cores mudou completamente. Não, para nós. Mudou para nós, não é? Claro. Para ele, provavelmente, continuaram a ser iguais. E esta questão de que nós vemos tudo da mesma maneira também não está completamente demonstrado, diria eu. Tem que haver sinuosidades de diferença. Mas a questão que estávamos ao princípio é assim, mas será que o Sol é mesmo branco? E existem duas questões à volta deste assunto. Primeiro, para os astrónomos, o Sol é que se chama uma estrela anã amarela, o que é um nome bastante desagradável para chamar ao astro-rei anã amarela. Mas a amarela não tem a ver com a cor. Todas as imagens que nós obtemos fora da atmosfera terrestre, ou seja, pela ISS, a Estação Espacial, ou pelos diferentes veículos espaciais que circulam a Terra, é de que a luz é realmente branca. É branca e isso tem a ver essencialmente com a temperatura da parte exterior do Sol, que é entre os 5.500 e os 6.000 Kelvin, e que, portanto, faz com que tenhamos esta capacidade de reconstituir a cor quando nós queremos e separá-la quando queremos. Nós hoje em dia já não temos filmes a preto e branco, temos filmes a cores, e na verdade o que nós fizemos foi reproduzir no laboratório, reproduzir industrialmente aquilo que é o fenómeno fisiológico natural da nossa capacidade. E usando, curiosamente, métodos parecidos com aquilo que são os métodos dos nossos olhos, não é? Portanto, nós, por exemplo, enfim, eu trabalhei toda a vida em jornais, nos jornais temos uma impressão, diz-se a 4 cores, na prática são a 3, mas é uma impressão, nós transformamos
tudo aquilo que é... Quer dizer, nós vemos uma paleta de cores a partir de 4 cores básicas. No caso concreto é o cião, que é azulão, cian, magenta, que é um vermelhão, e depois amarelo. E o preto, porque imprimimos em papel branco, é necessário compensar isso. E fazemos isso através de pontos mais pequenos, pontos maiores. Se nós formos a um jornal, a uma revista, e virmos com uma lupa, vemos que tudo aquilo que nós vemos como uma paleta infinita de cores, no fundo são só 4 cores dispostas em pontos, numa quadrícula muito fininha, não é? E isso corresponde, no fundo, a um mecanismo semelhante ao dos nossos olhos, que também, a partir de 3 cores básicas, fazemos a paleta toda de cores. Aliás, existe uma expressão que é muitas vezes utilizada e que é estranha, quer dizer assim, a íris nos olhos funciona como um diafragma, o cristalino funciona como uma lente e a retina funciona como um papel fotográfico, quando é o contrário. O diafragma é que funciona como a íris, o papel fotográfico funciona como a retina e a lente funciona como o cristalino, porque na verdade o homem precede a máquina ainda, felizmente, não durante muito tempo, mas para já precede a máquina e, portanto, os meios de gerir e processar a luz, na verdade, o que eles fazem é reproduzir o sistema que nós temos inversamente para a codificar. Aliás, os olhos na natureza são dos mecanismos mais curiosos, porque nós temos, digamos, mecanismos, organismos como olhos que evoluíram de forma separada e sempre para uma forma muito parecida, não é? Os nossos olhos, os olhos dos mamíferos ou das aves, são parecidos com os olhos dos falópodes, não é? Portanto, de um polvo, e evoluíram. É uma das fenómenos da evolução mais estranhos, porque partiram de uma base completamente diferente e ambos chegaram ao mesmo fim, a uma fórmula parecida, não é? E o mesmo se passa também com alguns insetos, se bem que nos insetos depois haja outro tipo de olhos, mas sempre com o mesmo mecanismo, sempre mecanismos de diafragma e repara que quando se fala da experiência de Newton da separação da luz branca em várias cores, por um prisma triangular, nós não temos prismas triangulares normalmente à nossa disposição em casa, felizmente. Mas há outra coisa que a gente vê com várias cores. Mas nós temos um fenómeno que toda a gente conhece, que é o arco-íris. E o arco-íris tem algumas parecenças com a experiência de Newton e muitas diferenças. O que é parecido, o que é diferente? Pronto, o que é parecido, o que é diferente? O que é parecido é que, essencialmente, estamos a falar de refração da luz que depende da frequência da radiação e, portanto, temos a separação de uma luz branca em luz de várias cores. O que é diferente? É que, na verdade, as gotas de chuva não são prismas triangulares, são muito perto de serem esferas. E se considerarmos que nós temos uma esfera e que a esfera é iluminada por uma luz branca do Sol, o que se verifica é que a luz, quando entra dentro da gota de chuva, ela sofre refração, mas quando bate na face em frente, é normalmente no ângulo em que ela já não consegue sair da gota de chuva, chama-se isso reflexão total. Portanto, ela reflete e volta na mesma direção em que incidiu. E, na verdade, o que acontece é que não estamos a falar de um fenómeno em que nós estamos a ver, como no laboratório, um feixe incidente e um conjunto de feixes refratados. Estamos a falar de um outro fenómeno e vemos uma imagem virtual. O arco-íris só existe nos nossos olhos. É uma imagem virtual. Não sei se se lembram quando se dava aquelas lentes na escola secundária e se dizia, isto é uma imagem real invertida, virtual. Isto é uma imagem virtual, uma imagem que se forma dentro dos olhos e em que nós vamos ver que a luz se vai espalhar num ângulo que é de cerca de 40 a 40 e poucos graus da direção em que o Sol está. E qual é que é a direção em que o Sol está? Bem, é simples, é a direção que na nossa cabeça, à nossa sombra dessa cabeça. Então, quando nós olhamos para a nossa sombra, essa direção é a direção que nos dá a altitude do Sol. E, portanto, é aí que se forma a imagem. E pode acontecer que, em vez de refletir uma única vez... É por isso que nós nunca encontramos o pote de ouro no fim do arco-íris. É por isso que o pote de ouro não se encontra, é tão difícil, porque tal como o arco-íris é uma imagem virtual. E quando, em vez de uma reflexão total, temos duas reflexões totais dentro da mesma gota, o que pode acontecer, então nós temos um arco-íris secundário. Nós podemos ter arco-íris primário e arco-íris secundário. Temos uma separação de cores que, para os olhos normais, ou seja, não daltónicos, corresponde às mesmas cores que todos aprendemos, que era o VAA, VAAV,
que são as 7 cores do arco-íris, cujos nomes em português são ligeiramente alterados para poder dar é o alaranjado em vez do laranja e o anilado em vez do anil, de forma a ser possível dar esta descrição. E, portanto, este arco-íris é muito interessante, porque ele acontece que, por vezes, as gotas, ao caírem, perdem um bocadinho a sua forma esférica, e ao perderem a sua forma esférica, o arco-íris que gera é ligeiramente diferente em termos de separação das cores. Mas nós perdemos um bocadinho do nosso sentido inicial. O nosso sentido inicial era porque é que o céu é azul. Exatamente. E portanto, porque é que no meio disto tudo o céu é azul? Bem, é que para se perceber porque é que o céu é azul, isto foi uma questão que foi estudada e explicada por um físico do século XIX, que é conhecido por Lord Rayleigh, se bem que o nome próprio dele não seja propriamente o nome do seu título nobiliário, e que ele chama a atenção de que a luz, quando incide no meio, e a atmosfera é um meio, que ela sofre dispersão. É aquilo que se chama, cuja tradução para brasileiro, que eu penso que até é mais simpática que a portuguesa, que é espalhamento. Ela espalha-se. Só que o espalhamento, tal como a refração, depende também da frequência. E ele estabeleceu o princípio físico, ou seja, a descrição, para dizer qual é que era a variação do espalhamento com a frequência. E ele demonstra que ela é na quarta potência da frequência, e repare, significa que as radiações com maior frequência, ou seja, maior energia, ou seja, mais azuis ou mais violetas, é aquela que se espalha mais. E, portanto, quando nós olhamos para o céu, nós o que estamos a ver é o espalhamento de Rayleigh da luz do Sol branca, e por isso é que ele nos parece, portanto, azul. Mas há uma altura em que o céu nos parece vermelho. O que é que acontece nessa altura? Parece de repente o espalhamento, enfim, segundo essa lógica. Não, o espalhamento é sempre igual. Nós é que não vemos sempre toda a parte do espalhamento. Aliás, nunca vemos toda a parte do espalhamento. Nós, quando o Sol está alto, nós o que vemos é o espalhamento real, e a cor que nos dá é azul. Quando o Sol se aproxima do horizonte, nós já vamos ver uma parte desse espalhamento. Provavelmente até vemos aquele que é mais luz direta do que outra coisa. E nessa altura, depende da nossa relação geométrica com o Sol, podemos apanhar a parte mais vermelha, que é o que acontece quando está muito perto do horizonte, mais alaranjada, mais amarelo, que é, digamos, a parte de frequências inferior do Sol. Não é que ele não esteja a espalhar-se no azul, claro que está, nós é que nós estamos a ver, já não está na direção do observador. E, portanto, tudo o que se passa tem a ver com a nossa relação com o Sol, se estamos a ver realmente espalhamento de Rayleigh quando olhamos para o céu, ou na verdade estamos já só a ver uma parte desse espalhamento numa certa gama de frequências. Mas, por exemplo, isso explica também porque é que nós chamamos ao nosso planeta o planeta azul. Que é aquela ideia de que, olhamos, enfim, aquele pequeno planeta azul, que é uma coisa muito, muito, digamos, querida dos ficção científica. É assim, o nosso planeta, claro que isso explica uma parte dessa descrição. Da mesma forma que, por exemplo, quando escrevemos Vênus, dizemos que é o planeta branco, não é? E Marte o planeta vermelho. Marte o planeta vermelho, mas são sempre razões diferentes e têm muito a ver com a constituição das atmosferas respectivas. Marte praticamente não tem atmosfera e, portanto, é uma atmosfera muito rarefeita, e, portanto, o que nós temos essencialmente é a retrodifusão da componente sólida. Vênus, essencialmente, temos grandes quantidades de vapor de água e de quase estado líquido na atmosfera, não é bem estado líquido, mas grandes densidades, e portanto vemos como branco, e nós na Terra vemos como azul, porque na verdade vemos essencialmente retrodifusão. Bem, nós terminamos a primeira parte, vamos fazer agora aqui um pequeno intervalo, já regressamos para a segunda parte e o resto é ciência. Estamos de regresso ao Resto é Ciência, mais um programa. Estamos a falar de azul. Estivemos a falar de azul até agora. Estivemos a falar sobretudo do céu, do sol, do crepúsculo, mas além disso temos também o mar, porque o mar, enfim, o mar pode ter cores variadas, mas a cor dominante do mar continua a ser o azul, não é, Miguel?
A cor dominante do mar é o azul nos primeiros metros do oceano. Como sabes, existe o famoso poema do Fernando Pessoa que diz: Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Mas, na verdade, o azul que nós vemos no mar não é o espelho do céu, se bem que, em parte, é verdade que também, em parte, há esse efeito. Mas, essencialmente, a água, à primeira vista, é tão transparente como o ar. À primeira vista. Mas reparem, tal como no espalhamento da atmosfera nós estávamos a ver a retrodifusão nas moléculas da atmosfera, nós, quando estamos a falar do mar, estamos a ver a retrodifusão, ou espalhamento, nas moléculas da água e nas partículas que a água tem. E é por isso que o mar também tem esta variabilidade de cores. Não esquecer o mar vermelho, que agora é tão popular nas notícias da televisão, e nós temos muitas vezes situações em que o mar nos aparece como verde e como azul, mas na verdade o que nós estamos a ver são sempre partes, são sempre figuras que têm a ver com o espalhamento. Claro que se nós entrarmos dentro do mar a uma profundidade acima das dezenas de metros, ele é negro. É escuro, mas é porque não há luz, não é? E não há luz. Não há luz. Quer dizer, não há luz. E, portanto, o mar em si é muito azul quando nós temos água muito rasa e muito transparente. E quando, à medida que a água tem profundidades maiores, a clareza pode começar a perder-se. Os comprimentos de onda azuis penetram sempre mais nas águas oceânicas do que outros comprimentos de onda, e por isso é que nós temos a percepção de que o mar é azul. Tá bem, mas antes de irmos a isso, temos de regressar melhor ao mar. Há um outro fenómeno que ainda está na relação, digamos, entre o Sol, o céu e o mar, que é algo, nós ainda há bocado falamos de termos luz branca, digamos assim, a luz branca do Sol durante o dia, depois termos uma luz amarelada e um Sol vermelho ao fim do dia, mas há uma coisa que quem tem memória dos livros de Júlio Verne, quem se recorda também de um filme de Éric Rohmer, ambos têm o mesmo título, O Raio Verde. A ideia é que há uns momentos mágicos onde nós estamos a olhar para um pôr-do-sol e ele é capaz de emitir um raio verde. E houve até uma discussão durante muito tempo sobre se isso era real ou era uma ilusão de óptica. E nós hoje sabemos que é real. Bem, como sabes, a história do livro de Júlio Verne é dizer que aqueles que são capazes de observar o raio verde ao pôr do sol encontram o amor da sua vida. Portanto, é quase como encontrar o pote de ouro. Exatamente. O que se passa é que, aparentemente, o raio verde é real. O amor da sua vida depende de muitas coisas. E, portanto, não me parece ser um bom método para encontrar o amor da sua vida. Mas é verdade que este é um dos fenómenos mais, talvez até difíceis de observar, mas ele tem uma base física real. Na verdade, como já penso... Só para teres a ideia do que é que estamos a falar, porque nem toda a gente é obrigada a ter lido Júlio Verne, que é, o raio verde será no momento em que o Sol desaparece na linha do horizonte, haverá um momento de qualquer coisa verde. Eu estou a dizer qualquer coisa verde porque eu devo dizer que tinha a ideia que era mesmo um raio, de repente saía assim uma espécie de flecha verde. E pode haver um pequeno clarão. E pode haver um pequeno clarão, mas também pode ser, porque entretanto houve quem fotografasse e as fotografias há uma espécie, é como se o Sol tivesse um capachinho verde. Exatamente. E estamos a falar, foi fotografado em 1960, portanto já foi há bastante tempo. É um fenómeno físico real. E num sítio, o Observatório do Vaticano. Vaticano, exatamente, que é um sítio que penso não tem características especiais para ser o raio verde. As praias portuguesas com um bom horizonte serão claramente melhores, mas o que é preciso é que seja o dia, a atmosfera esteja muito límpida, que é o que acontece, por exemplo, depois de uma chuva, de uma pequena de chuva, normalmente os aerossóis da atmosfera ficam em menor quantidade e a atmosfera fica muito transparente. A ideia que a atmosfera junto ao mar no verão é transparente é uma ficção, porque ela está cheia de vapor de água e às vezes é muito... de sal e de cloreto de sódio. E de cloreto de sódio, não é? Eu tenho uma noção muito clara disso, porque do sítio onde vivo, só no inverno é que consigo ver as berlengas distintamente. Portanto, ficam 80 km de distância. No verão, quase nunca consigo ver, apesar de supostamente ter a atmosfera mais limpa do que no inverno. E, portanto, se pensarem bem, mais uma vez, na capa do disco dos Pink Floyd, nós, para estarmos a ver o verde, temos que estar a ver aquela parte
do espectro, desculpem o nome, mas é o nome real, que é verde, que está entre o azul, ou que está encostado ao azul, mas depois para o lado das menores frequências. E isso acontece geometricamente numa altura temporal muito pequena, porque, como é evidente, a maior parte do espalhamento que o Sol faz à atmosfera é azul, portanto já temos que não estar a ver o azul, está fora da nossa linha do horizonte, não estamos ainda a ver o fim, digamos, do pôr do Sol, mas há ali assim um instante em que é muito possível nós termos a capacidade de ver o verde quase diretamente. E esse raio verde é uma questão muito procurada, essencialmente por motivos românticos, mas por uns motivos ou por outros é um fenómeno interessante da natureza e que mostra bem como a luz que nós recebemos e que interpretamos no nosso cérebro, na verdade, é simultaneamente um fenómeno físico e um fenómeno fisiológico. Exatamente. Enfim, devo dizer que eu nunca consegui ver o raio verde, mas não sei se não estaria a procurá-lo bem. Agora, as próximas vezes que tentar ver o raio verde, vou tentar procurar um capachinho em vez de um raio. Mas dito isto, e voltando ao nosso oceano, o nosso oceano, estavas a dizer há pouco que além do azul pode ter outras cores que são influenciadas pelo fundo, pelas partículas, saber se tem, por exemplo, muitas algas em suspensão, razão porventura o mar vermelho é mar vermelho, ou ter sedimentos, temos aquela ideia de que nas praias mediterrânicas é turquesa, portanto, mas aí há muito sal, é água bastante salgada, o que também pode ter influência ou não? O facto da água não ter muitas partículas não é necessariamente uma boa coisa. Eu sei que é muito bonito e do ponto de vista dos portais ilustrados de férias, imagina-se sempre as Caraíbas, que hoje em dia, coitadas, estão cheias de sargaço e não estão propriamente transparentes. Mas a água transparente, por vezes, até pode ser pelas piores razões, do ponto de vista de poluição química. O que é verdade é que nós... Portanto, quer dizer que piores razões que é uma água sem vida. Sem vida. E, portanto, nós quando queremos água com vida, que é o que queremos no oceano, não quer dizer que o azul seja exatamente, não é o azul transparente seja o que nós procuramos, porque o azul é sempre porque é a radiação que mais penetra na água, não é? Agora, a questão, o sal é outra questão. A água do mar é salgada e eu sei que há muita gente que, porque eu fiz essa pergunta ainda há pouco tempo quando estive numa visita a um país africano sobre porque é que o mar é salgado, não é? Que era uma pergunta. Isto era um país costeiro, numa zona costeira, mais exatamente na cidade de Lagos. Lagos da Nigéria. Lagos da Nigéria, mas Lagos é um nome português que foi posto por um português. Não sei se tinha nenhuma relação com a cidade de Lagos no Algarve. Era possível que tivesse. Mas era possível que tivesse, mas ela tem lagos. Não são bem lagos, são braços de mar, mas são interpretados como lagos. E na verdade, porque é que a água do mar é salgada? E a água do mar é salgada por uma razão, digamos, muito simples de explicar. Na verdade, o ciclo da água faz com que a água evapora do oceano, é transportada pela atmosfera e em menos de uma semana precipita de novo. E ao precipitar de novo, ela vai, como já vimos aqui num programa anterior, vai escorrer uma boa parte ao longo, nas zonas continentais, outra parte infiltra-se, e quando volta ao oceano ela está carregada de sais. Está carregada de sais que tem a ver com a erosão das massas continentais. Quando ela evapora outra vez, a água evapora, mas os sais não. E, portanto, os sais vão-se acumulando cada vez mais no oceano e o oceano fica salgado. Mas nem todo o oceano tem o mesmo nível de salinidade. Por exemplo, o Oceano Pacífico é menos salgado que o Oceano Atlântico. Talvez porque seja maior? Seja maior, tenha mais precipitação, eventualmente. O Mediterrâneo é muito mais salgado que o Atlântico. Mas aí o Mediterrâneo, porventura, é uma outra história, porque o Mediterrâneo já esteve seco, não é? E, portanto, quando esteve seco, tinha um fundo de sal com muito, quer dizer, provavelmente, não sabemos exatamente, mas com centenas de metros de espessura. E agora, quando voltou a encher, não é? Portanto, enfim, é uma história que talvez um dia possamos contar aqui. Quando voltou a encher, uma parte desse sal pode ter sido dissolvido, não é? Mas, independentemente disso,
É um mar fechado. O balanço hídrico. É um mar fechado e, portanto, muito daquilo vem de escoamentos. E há poucos rios grandes que desaguam no Mediterrâneo. Há poucos rios importantes. E, portanto, o Nilo, apesar de tudo, mais comprido, mas não tem muita água, não é? Comparativamente com o Congo ou com o Amazonas. Se não tem a ver com o Congo, ou com o Níger, ou com o Amazonas. Portanto, e a precipitação também é mais variável. Estamos a falar da zona do Mediterrâneo, em que a precipitação é variável e a temperatura é elevada. E, portanto, a água do Mediterrâneo é uma água mais salgada que a água do Atlântico, e devo dizer que, do ponto de vista oceanográfico, o fluxo, a lente da água mediterrânica é detectada quase até aos Açores. Portanto, porque a mistura também é lenta. Ao contrário do que nós temos sempre tendência a imaginar, não só o ar frio se mistura mal com o ar quente, como a água muito salgada se mistura mal com a água menos salgada. E como que é uma massa de água que é praticamente independente. Do ponto de vista químico, os dois íons que estão mais presentes no oceano como resultado deste processo de erosão é o íon cloro e o íon sódio. Por isso é que o cloreto de sódio, que é, como sabem, é o sal das cozinhas, como muitas vezes se diz, é o essencial componente, digamos, de iónica que está presente na água do mar. E claro que nas zonas em que a precipitação é maior que uma zona do Equador, a zona intertropical, a água tem menos densidade. Na zona em que domina essencialmente a evaporação, à medida que a massa de água se propaga para o norte, como vimos quando discutimos o AMOC, vai havendo evaporação e vai aumentando a salinidade. Quando a salinidade aumenta muito, a temperatura baixa, afunda, e aí nós temos a corrente profunda do oceano. E quando chegamos muito a norte, há menos evaporação, provavelmente aí também temos água menos doce. Claro, e ela afunda, é onde afunda perto dos polos. Existe uma outra fonte de sais e de minerais na água do mar, e que é a interação com a litosfera. Tal como, quer dizer, a litosfera é, digamos, o que está por baixo, aquilo onde vêm os vulcões. É aquilo onde vêm os vulcões. O que se passa é que nós temos sempre uma tendência de pensar que o fundo do mar é intransponível pela água, que é quando na verdade ele é quase um passador. As rochas têm muitos interstícios, têm muitas regiões que podem ser utilizadas pela água para circular. Por isso é que nós temos aquíferos, não é? Temos aquíferos, não é porque haja nenhum rio subterrâneo, é porque as rochas têm uma elevada permeabilidade. E o mesmo acontece no oceano. E existe uma região do oceano que é as cristas médias, onde o oceano se forma, onde o fundo do oceano se forma, em que existe... É o sítio onde está a ser formado, no fundo, está a se formar, neste caso, fundo do oceano, mas é, de alguma forma, nova crosta terrestre, que vai, por exemplo, abrindo o caso concreto do Atlântico, vai abrindo o Atlântico. A Europa e a África estão a afastar-se da América, porque há uma crista central onde está a nascer terra, digamos assim. Eu pensei que era só por causa da crise do Irão, mas aparentemente também há 2 centímetros. A geofísica também assegura cerca de 2 centímetros de afastamento entre a Europa e a América. E, aliás, nós que somos portugueses sabemos que temos os Açores, em que temos 2 ilhas que estão do lado americano e as outras todas do lado euroasiático, talvez um pouco africano até. Portanto, Flores e Corvos estão cada vez mais distantes de Santa Maria e São Miguel. Exatamente, cerca de 2 centímetros por ano. E esse afastamento... E ali no meio, de vez em quando, há vulcões, não é? Há vulcões, há muita circulação de água, há até regiões que podem ter circulação de água a temperaturas muito elevadas e com libertação de elementos químicos, em particular que conduzem a mineralizações, que têm vários tipos de minerais, alguns deles muito importantes do ponto de vista económico, mas em que, aliás, devo dizer assim, penso que todos nós, ou pelo menos muitas pessoas, terão ouvido falar das minas Neves Corvo, como uma das mais importantes minas portuguesas, que são na chamada faixa piritosa do Alentejo, e que durante alguns anos, olha, nós ainda éramos um pouco mais novos do que somos agora, garantia uma parte significativa das exportações portuguesas.
Aliás, essa faixa começou com outras minas, já vem muito atrás, desde os romanos. Há umas que são, enfim, em termos paisagísticos, hoje em dia muito visitadas, são as São Domingos, perto de Mértola, e depois mais recente, mas essas eram quase à superfície. Neves Corvos era preciso ir buscar a pirite lá bastante abaixo. Há umas centenas de metros e aparentemente há outros objetivos que estão a ser identificados neste momento. Pois essa região era um oceano, as pirites de Neves Corvo tiveram a sua gênese exatamente na mesma situação que outras pirites estão a ter neste momento a sul dos Açores e a norte dos Açores, nas fontes hidrotermais, perto das fontes hidrotermais, como precipitação exatamente de pirites, não muito longe da superfície, mas de formas altamente concentradas, e que um dia destes, mais 400 milhões de anos, menos 400 milhões de anos, poderão ser explorados em terra, e agora para serem exploradas tinha que ser exatamente no fundo do mar. Estamos a falar de uma coisa que estará de 2.000 e qualquer coisa a 3.000 metros de profundidade. Estamos a falar de regiões que são muito produtivas do ponto de vista até biológico, têm faunas exóticas e têm plantas exóticas. Temos aquelas regiões onde há uma vida que não depende do sol. Uma vida que não depende do sol. Os únicos sítios do mundo, creio eu, em que há vida que não depende... Quer dizer, que a fonte de energia que alimenta a vida não é o sol. Não é o sol. E o ciclo da clorofila, não é? Que normalmente é importante à superfície. Mas temos ainda outra coisa, é que temos são zonas que são muito procuradas pela investigação biotecnológica, porque têm a capacidade de possuir princípios ativos que são capazes de ser reativos a temperaturas muito elevadas. Tipicamente, a temperatura que tu podes medir à saída de uma fonte hidrotermal é de algumas centenas de graus Celsius, tipo 350 a 400 graus. E portanto, se nós somos capazes de ter princípios ativos capazes de operar a essas temperaturas, então nós temos a capacidade de, em terra, ter elementos químicos que são muito relevantes para a biotecnologia, e é por isso que eles são tão procurados do ponto de vista da microbiologia e da química, não é? Das fontes hidrotermais. Portugal tem algumas na sua plataforma estendida, a mais conhecida, porque foi a primeira que foi observada, é conhecida pelo nome de Lucky Strike, apenas porque foi descoberta por acaso. Lucky Strike, como um maço de tabacos, exatamente porque foi descoberta por acaso por um colega americano, que fez uma dragagem e de repente veio-lhe uma chaminé hidrotermal dentro da draga, e se bem que claro, ele estava à procura de uma coisa parecida com aquilo, mas desde então até agora, já foi há umas décadas, têm sido feitos muitos cruzeiros de investigação. Eu tive a sorte de participar num deles, até no fundo do mar. Portanto, foste lá abaixo. Já fui lá abaixo. Não te aconteceu aquilo que aconteceu àqueles milionários? Não. As posições científicas são muito mais cuidadosas do que essas, infelizmente, para os participantes. Mas para dizer que existe uma riqueza que é ecológica e que é económica, simultaneamente, e que tem levado um grande esforço científico para a compreensão não só dos processos biológicos, como processos físicos, como dos processos químicos. E nestes processos, a estrutura química da água do mar também sofre alguma alteração, porque começa a ter dissolvido outro tipo de elementos que não vêm propriamente dos continentes, vêm de dentro da Terra. E também é sal? Também é cloreto de sódio? E também podem ser sais. Também podem ser sais. Não obrigatoriamente cloreto de sódio. Não obrigatoriamente cloreto de sódio. Bem, nós chegámos ao fim de mais um programa, chegámos também ao fim desta primeira série de O Resto é Ciência. Vamos ter agora que interromper por razões várias durante algumas semanas. Estaremos de regresso, esperemos que poucas, não sabemos quantas, talvez 1, 2, 3, e estaremos de regresso muito em breve com mais programas e novos temas, sempre com ciência e, na medida do possível, sempre a falar de fenómenos que nos estão a inquietar. Neste caso, estamos a inquietar porque está a demorar, que é a primavera. Hoje falámos de céu azul, mar azul e também um pouco de sal, o sal que durante tanto tempo chegou a ser a moeda da humanidade. Miguel, até à próxima. Até à próxima.